Então, mais uma vez, eu quero saudar-vos com a graça do Senhor Jesus Cristo e que a paz de Deus, que é mostrada através de Jesus, seja com todos e que esteja em todos, sem exceção. Não sei se temos alguma pessoa pela primeira vez. Se tivermos, então, seja muito bem-vindo, ou seja muito bem-vindo ou bem-vinda até aqui ao nosso encontro. Mais do que uma casa, é uma família. Então, muito bem-vindo ou bem-vinda. Não sei se nós temos alguém, senão ninguém se manifestou, mas a realidade é que estamos todos felizes por estar juntos. Alguns sim, não é? Alguns manifestaram isso, outros nem por isso não manifestaram, mas provavelmente estão contentes por estarem cá. Alguém foi apontado por uma pistola a vir até aqui, hoje temos que ir ao culto. Vá, tirando as crianças que já estão lá em baixo, não é? Não, ninguém. Podem abrir comigo, se fizerem favor, na carta aos Efésios. E o Senhor tem falado à sua igreja, através desta carta, ao longo de muitas centenas de anos. Então, algumas centenas de anos, nós podemos dizer aqui pelo menos 2 milénios, e nós somos um dos privilegiados, um dos povos privilegiados, um dos países privilegiados em que podemos abrir as Escrituras, podemos não só lê-las em voz alta, mas nós podemos refletir sobre elas de uma forma tranquila, sem perseguição, sem grandes tumultos. E eu vou dizer assim, até aqui, nós não sabemos o que nós temos pela frente. Então nós temos que estar bem preparados, de coração preparado, de mente preparada, de espírito preparado, porque nós fomos chamados para sermos guerreiros. E ao mesmo tempo, porque guerreiros falam de quê? De guerra. Mas ao mesmo tempo somos agentes de reconciliação. Isso fala de quê? Paz. Então são duas ações da mesma agência. Nós somos guerreiros, mas da paz. Então nós somos da paz, mas nós percebemos que onde há guerra, onde há conflito, onde há tumulto, onde há dificuldade, nós somos chamados a intervir. E não é difícil de olhar hoje para o mundo e perceber que o mundo está em grande conflito. Então, por todo o lado há divisões, por todo o lado há confusão, por todo o lado há guerra, por todo o lado há necessidade de paz. Mas deixem-me explicar uma coisa. Nós, Igreja de Cristo, não falamos apenas de uma paz territorial, de uma paz temporária. Nós falamos de uma paz eterna, que reside somente em Deus, expressa na pessoa de Jesus Cristo e transmitida nos dias de hoje pela Igreja. E nós não falamos de uma paz territorial, de uma paz temporária, nós falamos de uma paz eterna, que excede todos estes conflitos e todas estas necessidades de paz que nós vamos ouvindo falar. E nós não estamos a ouvir falar de paz em Cristo. Estamos a ouvir falar em paz, ou a necessidade de conciliar paz por interesses mundanos. E enquanto assim for, não há paz. E aquilo que nós hoje vamos ler é que a nova humanidade em Cristo, e nós chamamos a nova humanidade em Cristo, é aqueles que são chamados por seu decreto e por sua vontade, e são os crentes, a Igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Nós somos chamados para intervir, mas primeiro que intervamos, que nós possamos ter a nossa intervenção, nós podemos ou temos a necessidade de entender o que nós éramos sem Cristo, o que é que Cristo fez por nós e então o que é que nós somos agora em Cristo. E o texto que nós vamos ler fala-nos exatamente destes 3 momentos. Porque quando um casal está em tumulto, qual é o exercício que nós muitas vezes temos que fazer?
Bom, eu já vi que há aqui casais que nunca discutiram. Uma das coisas que os casais se esqueceram de fazer nos últimos tempos é fazer um exercício de memória, de lembrar os momentos de unidade, de lembrar os momentos que nos trouxeram próximos, de nos lembrarmos juntos, trazer à memória dos momentos que nos tornaram um. E é o que o Senhor está a fazer connosco hoje. Ele quer que nós nos tornemos apaixonados por Ele. E para que isso possa acontecer no dia de hoje, nós temos que ouvir aquilo que a própria igreja de Éfeso ouviu em Apocalipse. Lembra-te de onde caíste. Nós temos que fazer um exercício de memória. O que é que nós éramos sem Cristo? Para podermos despertar aquela paixão e necessidade de pertencer a Cristo. E é o que os casais devem fazer quando estão em divisão, em não viver a unidade. Devem lembrar-se de onde caíram. Qual foi o momento de queda? Qual foi o momento que vos dividiu? Qual foi o momento que partiu aquela unidade? E lembrar então o que nós éramos juntos. Nunca vos aconteceu vocês estarem com o álbum das fotografias aberto e de repente estarem a ver as fotografias do casamento ou as fotografias do primeiro filho ao colo dos pais? Aquelas primeiras fotografias de bastante alegria, que até parece que nós, quando olhamos para as fotografias, conseguimos discernir sentimentos que estão lá, mas que nós nem nos demos conta lá naquele momento, porque estávamos a viver as coisas muito rapidamente. Não acontece isso com vocês. Comigo acontece, eu acho que não sou lunático. Mas sabe o que é que aquilo desperta em mim? Um novo amor pela minha esposa e pelos meus filhos. Claro que não é um novo amor, mas é uma nova lembrança daquele amor que já existia e que muitas vezes, pelas conformidades com o dia-a-dia, com as turbulências das dificuldades, nós vamos desfalecendo nesse amor. Então lembra-te de onde caíste. O que é que nós éramos sem Cristo? O que é que Cristo fez por nós? E quem somos nós em Cristo agora? Vamos ler as Escrituras. Portanto, eu não posso ler nesta versão, desculpem. Vocês vão ter aqui a versão ARA e eu vou ler nesta. Eu estou a ler nas duas, mas então portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe e paz também aos que estavam perto, porque, por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus
no Espírito. Até aqui as Escrituras, e elas ensinam estes três momentos. Quem nós éramos sem Cristo, o que é que Cristo fez por nós e agora o que nós somos chamados a ser em Cristo, o que nós somos em Cristo. E eu espero que nós possamos aplicar isto à nossa vida de uma forma muito simples. Quando nós estamos a ser relembrados pelo Senhor, o que é que nós éramos sem Cristo, é porque nós precisamos fazer exercício espiritual para nós não crescermos em nós mesmos, não ficarmos em soberba, não nos orgulharmos por causa de nós já estarmos na visão de crentes, a viver como crentes e a não perceber ou não lembrar o que era estar sem Cristo. Então Deus vai fazer isto, a lembrança. Mas reparem que é muito interessante, quando Paulo está a escrever aos Efésios, ele escreve de uma perspectiva eterna quer dizer que sem princípio e sem fim, em que nós todos fomos chamados, predestinados à salvação em Cristo Jesus, no amado, e já somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. E estamos guardados nos lugares celestiais em Cristo, e é aí que nós somos abençoados. Então Deus não fez acessão de pessoas desde antes da criação do mundo, mas Ele teve expressões do seu amor, do seu poder, da sua justiça, e eles foram sendo lembrados ao longo da história da humanidade. E agora Paulo está a dizer que este é o momento em que ele quis convergir todas as coisas nos céus e na terra em Cristo. E este é o mistério que estava escondido e que ninguém conseguia entender, e por isso andavam às cabeçadas uns com os outros e criaram um fosso entre eles chamado inimizade, porque não dava para conciliar duas mentes diferentes, dois corações diferentes, e que ambos conseguiam ver ou visualizar ou experimentar expressões do divino nesta terra. Mas o que é que isso acontece? Quando nós experimentamos expressões do divino em posições diferentes, com corações diferentes, com mentes diferentes, criamos um fosso entre essas duas partes, chamada inimizade. E o que é que Cristo veio fazer, através do texto que lemos hoje? Veio destruir essa inimizade. O que é que Ele fez? Ele veio convergir todo o pensamento numa só mente, que é a mente de Cristo, convergir tudo numa só perspectiva, que é a perspectiva de Cristo, para todos vivermos num só amor, que é Cristo. E Ele está a lembrar agora os Efésios, porque eles eram o quê? Gentios. Sabe que a palavra gentios normalmente era pejorativa. Era uma forma negativa com que os judeus lançavam aos não-judeus. Então, todos os que não eram judeus... Judeus vem da palavra de Judá. Vocês sabem disso. Quantas tribos? 12. Judá era uma apenas. A dada altura, todo o povo se chamou judeu. Porque só eram considerados os da tribo de Judá e Benjamim. E todos eles foram absorvidos nisto. Então, até nas 12 tribos, os próprios judeus massacravam os seus irmãos das outras tribos, porque eles se tinham misturado de alguma forma. Já agora, ao nosso pequeno grupo de Tiago, primeiro versículo é o Espírito Santo a falar o quê? Às 12 tribos que estão dispersas. Ele não eliminou as 12. Quem é que eliminou as 12? Os judeus. A mente perturbada, a mente não conciliadora, a mente que não inclui, mas que só sabe excluir, porque ao ver as expressões do divino, não consegue convergir tudo no divino. Então afasta tudo aquilo que é diferente, afasta tudo aquilo que não conhece. Reparem comigo, portanto, lembrem-se. Este é um exercício espiritual que nós temos de fazer constantemente, mesmo estando em Cristo, que é a última parte. Quem nós somos em Cristo. Mas se nós nos embebedarmos
desta fase, ou nesta fase, de que nós estamos em Cristo, começamos a gerir as nossas emoções e a nossa mente e a toldar o nosso entendimento como os próprios judeus fizeram. Porque a dada altura na história da humanidade, os judeus, sim, foram escolhidos por Deus para manifestar o divino às outras partes do mundo. Então aqui diz, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios. Então há necessidade de chamar aos gentios à memória de que eles também já foram sem Cristo. E quando a palavra de Deus diz sem Cristo, ele está a trazer todo o complemento. E depois ele explica muito bem o que é estar sem Cristo. É separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças de Deus. Então o que é isto de estar separado da comunidade de Israel? E os israelitas eram detestados pelos não-judeus, em primeiro lugar porque eles próprios detestavam os outros. Então quando uma pessoa não é amada, qual é a resposta natural que uma pessoa dá? Não amar. Vamos falar as coisas pelos nomes. Quando uma pessoa é odiada por alguém, o que é que normalmente sai de nós? Ódio. Quando uma pessoa não é pensada, ou é, como é que se diz, não é o ódio não é o contrário do amor, não é assim que as pessoas costumam dizer, é a indiferença. Quando nós somos não contados por alguém, qual é a nossa maneira de agir de uma forma natural? Sem Cristo. Digam lá, sem Cristo, qual é a nossa expressão natural? É fazer indiferença também. E isso acontece principalmente dentro de um casamento. Então as expressões sem Cristo dentro de um casamento é a indiferença, porque já fui indiferenciado por alguém. Fui excluído por alguém. Difícil é continuar em amor, mesmo estando sempre a receber em troco alguma indiferença ou inimizade. Mas foi isso que Cristo fez connosco. Porque nós estamos constantemente contra Deus e Ele veio à nossa procura com o seu amor, cumprindo aquilo que era a justiça que nós tínhamos que cumprir. Então, ainda além de vir ao nosso encontro, Ele pagou o preço que nos estava devido. Então, naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e agora diz, estranhos às alianças. Deixem-me fazer-vos uma pergunta muito clara. Ou clássica até em termos de Bíblia. Os gentios eram desconsiderados nas promessas que Deus fez ao povo israelita? Sim ou não? Vamos. Eram considerados ou não? Porque a Bíblia aqui está a dizer, vocês eram estranhos ou separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. Esta é a tradução. Deixem-me ler outra tradução que diz assim. Vocês, portanto, chamaram estrangeiros, separados de Israel, da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa. Deixem-me dizer-vos isto de uma forma muito clara. Nós, cristãos, crentes, igreja, corpo de Cristo, muitas vezes agimos desta forma. Porque nós também já estivemos sem Cristo, como o povo de Israel esteve sem Deus. Porque não foi Abraão que tocou à porta de Deus e disse, olha, Senhor, eu quero seguir-te já agora. Traz-me aí algum programa que eu possa cumprir. Não foi assim. Então o povo de Israel também foi estranho e estrangeiro. E no dia em que Deus chegou ao pé de Abraão, Gênesis 12, versículo de 1 a 3, o que é que diz? Querem ler comigo? O que é que diz lá? É melhor ler aqui porque senão eu não tenho esta tradução. Gênesis diz assim, ora disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te vou mostrar, que eu te mostrarei. Então este é um princípio de encontro entre Deus e o homem chamado Abraão. Foi Deus que foi ao encontro de Abraão e agora reparem o que é que Deus diz. Versículo 2. De ti farei uma grande nação. E te abençoarei e te engrandecerei o nome. Eu vou fazer de ti um famoso. Toda a terra vai conhecer o teu nome. E esta é uma grande realidade. Sê tu uma bênção. E na realidade, em outras situações, diz, tu vais ser uma bênção. Então há aqui uma dupla responsabilidade. Tu vais ser uma bênção. Mostra que Deus está
a ser com ele, para que ele possa ser de bênção. Sê tu bênção. Está a mostrar a responsabilidade que Abraão tem para ser bênção, versículo 3. E agora reparem o que é que está aqui escrito. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todos os povos israelitas. As 12 tribos, os judeus, os iranianos, os russos, os ucranianos. Não faz distinção. A promessa que Deus deu a Abraão foi que eu vou abençoar-te de tal maneira que vai sobrepujar de ti bênção e tu vais influenciar de bênção todas as famílias de toda a terra. Só que a dada altura, a inimizade que se criou entre as duas partes que viram o divino e ouviram expressões do divino, criaram um fosso tão grande entre eles que se tornaram inimigos. Quando Deus, quando dá uma promessa, não fala nada de inimizade. Fala abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e nós pensamos, ok, então os outros são todos maldição. Mas o que Paulo está a escrever é, vocês antes eram estrangeiros a isso, mas Deus amou-vos desde o início. Deus já sabia a contabilidade que iria fazer. Havia aqui duas partes que se iriam tirar inimizade, mas antes disso, porque é que nós nos tornámos inimigos? Nós não entendemos isto. Nós tornamos inimigos, ou criamos fosso entre duas pessoas, ou duas partes, ou duas mentes, ou dois corações. Amigos, ouçam isto. Irmãos, ouçam isto. É quando nós estamos afastados, em primeiro lugar, do próprio Criador. Então, na medida que nós nos afastamos de Deus, nós não estamos a criar apenas um fosso entre nós e o nosso irmão. Nós estamos a criar um fosso enorme entre Deus e o homem. E na medida em que nós criamos distância de Deus, nós estamos automaticamente a ser incapacitados de nos relacionarmos uns com os outros. Criamos um fosso de inimizade entre uns e outros. Sabe, isso é o que acontece no relacionamento entre homem e mulher no casamento. Na medida em que nós nos aproximamos de Deus, nós vamos conseguindo conciliar-nos um ao outro. Adaptar-nos. Há mais perdão. Há mais conciliação. Há mais entrega. Há mais compaixão. Há mais cedências. Porque nós conseguimos entender a expressão do amor de Deus e percebemos que somos devedores a Deus para qualquer relacionamento que apareça à nossa frente. Então nós não amamos o próximo por imposição. Amamos o próximo por constrangimento. É isso que a Bíblia nos ensina. Nós somos constrangidos a amar o próximo porque nós entendemos o amor de Deus em primeiro lugar. Mas isso também serve ao contrário. Na medida em que nós somos inimigos de Deus, nós temos uma praça criada com todos os nossos inimigos. E aquilo que está aqui escrito é, vocês estavam separados da comunidade de Israel. O que é que isto já mostra? Há um fosso, há uma inimizade. Então é o quê? Todos estão separados de Deus. Deus só se revelava através de Israel e Israel foi chamado para abençoar os outros povos à volta. E o que é que eles fizeram? Excluíram os outros povos à volta. Não entenderam a mensagem. E então vocês eram estranhos às alianças da promessa. Porquê? Porque a promessa foi dada a Abraão para ser transmitida através de Israel. Porque Israel é da descendência de Abraão, certo? E Israel era as tais 12 tribos. Que foram para uma terra para serem férteis numa terra que Deus lhes deu. E que a partir dali eles iam abençoar todas as famílias da terra. E eles não entenderam então não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ouçam, este é o momento em que nós entendemos que nós éramos assim, sem Cristo. E não é só nós. É toda a humanidade. Claro, Paulo aqui está a falar diretamente aos Efésios. E mais uma coisa, a carta de Efésios, muitos dos manuscritos dos mais antigos não têm a palavra Efésios. Porque era uma carta, pensa-se que era uma carta para circular por toda a igreja de Cristo. Mas como a primeira carta foi endereçada aos Efésios, foi escrita Efésios depois.
mas elas, como eram em ser para escritas para os outros lugares, não tinha nome que era para ser para adaptar a toda a igreja de Cristo. Então nós vemos que até hoje nós conseguimos entender que esta palavra é prática e aplicada à nossa vida. E sabem porquê eu quero dizer isto? Porque nós tornamos-nos automáticos, em modo automático. E nós não conseguimos discernir o que é que nos afasta de quem não tem Cristo. E depois deixamos, ao não discernir isto, porque esquecemos da nossa parte, por isso é que a Bíblia nos mostra o exercício espiritual que é: lembra-te. Para quê? Para teres compaixão. Para seres movido pelo amor de Deus, a ir ao encontro e conseguires ter empatia com quem está separado, com quem não tem Cristo, com quem é estrangeiro às alianças da promessa, porque jamais ouviu aquilo e aquilo não fez, não os considerou. E a quem é que o Espírito está a falar isto? À igreja. Então, igreja, nós temos que nos tornar apaixonados por Deus. Porque na medida em que nós nos apaixonamos por Deus, nós somos apaixonados pelo próximo. Mesmo quando o próximo é muito chato. E é uma pedra de tropeço. É chato, chato, chato. Tipo, ao outro lado da gente dizer santo, 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 que é perfeitamente santo. E depois há pessoas que estão à nossa beira que são plenamente chatas. E eu só consigo amar o chato quando eu me lembro que eu também fui chato sem Cristo. E às vezes ainda sou. Perdoem-me. Mas a Bíblia depois diz o seguinte em versículo 13: mas agora em Cristo. Então já vimos o que é que nós não... O que é que nós éramos sem Cristo e o que é que os outros são sem Cristo. E nós temos que amá-los, mas agora em Cristo. Então nós estamos a passar para a parte de o que é que Cristo fez por nós. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. O que é que eu fiz aqui? O que é que nós fizemos aqui? Então nós que estávamos longe, fomos atraídos ou aproximados a Cristo por meio de quê? Do seu sangue. O que é que isso fala? Sacrifício. Dor. Pagamento. Porque quando Deus se revelou ao povo de Moisés, e vamos falar assim, Abraão viu a parte da promessa de Deus, o bondoso Deus, o Deus todo-poderoso, o Deus todo-provedor, o Deus que... Quando chegou a Moisés, Moisés viu o que da parte de Deus? O Deus da justiça. Deus é santo, perfeito, e Ele é justo. E a justiça dele excede o nosso entendimento. E Deus deu-nos leis para que nós pudéssemos entender como é que é a justiça dele. E o que é que eles entenderam durante aquele tempo todo? Não conseguimos pagar a Deus o que Ele merece. Não conseguimos completar a justiça que expressa a santidade de Deus. Não chegamos lá. Então Deus revelou-se de uma forma justa que é em Cristo, agora em Cristo, por intermédio do seu sacrifício, do seu sangue, Ele derrubou todas essas barreiras. Primeiramente com Deus e proporcionou-nos que nós olhemos para os outros sem essa mesma barreira. Mas não é isso que acontece. Muitas vezes nós olhamos para os outros com um grande muro à nossa frente. Porque nós estamos na expectativa de que eles façam alguma coisa para a sua salvação. É verdade ou não é verdade? Porque nós, a meio do caminho, perdemos o entendimento. Perdemos a lembrança de que nós também estávamos longe e nós fomos aproximados porque Cristo se revelou a nós. Diz assim a palavra, mas agora em Cristo Jesus, vós que também estavam longe, antes estavam longe, fostes aproximados. Vocês aproximaram-se ou vocês foram aproximados? A distância encurtou-se. Fomos nós que encurtámos a distância? O fosso
Desapareceu. Fomos nós que tapámos o fosso? Não, foi a cruz de Cristo que resolveu esse assunto. Foi o seu sangue, foi através do seu sangue, foi através do seu esforço, foi através do seu sacrifício, foi através do amor de Cristo, foi através da justiça de Cristo que nós nos tornamos um com Ele e por isso um com Deus e por isso um com a Igreja. E Deus vai aproximando aqueles que se vão salvando. E agora diz assim, porque Ele é a nossa paz. E sabe uma coisa, nós muitas vezes olhamos para Deus e nós sabemos isto de cor. Por exemplo, quando nós dizemos graça e paz, como é que nós vivemos isso? Ou seja, quando nós estamos a pensar em paz ou oramos sobre paz, como é que nós estamos a pensar sobre isso? Estamos a pensar numa dádiva temporária? Estamos a falar de um momento apenas? Porque estamos em tribulação, desculpem. Estamos ali num tumulto emocional e estamos a pedir a Deus paz porque não estamos a conseguir conciliar naquele momento. Então nós não entendemos o que é que está aqui escrito. Ok? Porque há duas expressões da paz de Cristo. Uma delas é que Ele é a nossa paz. E é aquilo que está aqui escrito. Então Deus não nos vai dando porções de paz à medida que nós vamos passando por tribulações. Aqueles que estão em Cristo podem viver em verdadeira paz. No entanto, como nós somos falhos e vamos olhando às vezes para as tempestades à nossa volta, ainda que nós andemos sobre as águas, há um momento em que nós começamos a olhar para essas águas e começamos a afundar-nos e deixamos de ter o entendimento que Cristo é a nossa paz. E o que é que nós precisamos naquele momento? De verbalizar, de orar, de descansar em Deus. E se nós realmente depositarmos todas as nossas ansiedades nele, o que é que nós estamos a fazer? Tu és a nossa paz. E Deus, que sabe todas essas coisas e tem todo o poder, dá-nos uma paz que excede o nosso entendimento. Então Deus não vai dando paz. Ele é a nossa paz e Ele quer que nós nos consciencializemos disso de uma forma progressiva, mas também regular. E por isso é que nós somos chamados à atenção uns aos outros. E vamos nos conciliando uns com os outros, reconciliando uns com os outros, manifestando estas expressões do divino uns aos outros. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Nós hoje já não temos discurso para criar inimizade com ninguém. Nós hoje não temos recursos para chegar perto de Deus e dizer o seguinte: ó Senhor, esta pessoa que é tão chata na minha vida está constantemente a mostrar que ela não merece o meu amor. Aquilo que as Escrituras nos estão a dizer é que Deus aboliu em Cristo qualquer recurso de eu dizer a Deus que estou em inimizade com alguém, porque das duas uma, ou eu não estou a entender qual é a minha parte, ou qual é a minha posição, ou qual é a minha... Quando eu falo em posição, não estou a falar do meu entendimento. Quando eu digo entendimento, eu estou a falar do momento em que eu estou a entender onde é que eu estou a ser chamado. Eu estou sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isto é o que a carta de Efésios começa a falar e a lembrar sobre isto. Então não pode haver essa inimizade, não existe, porque aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Ouça, nós não conseguimos discernir isto tudo de uma vez. Mas se vocês repararem, eu estou aqui a falar de uma aplicação prática entre indivíduos, mas aquilo que a Bíblia está constantemente a fazer é lembrar-nos do quê? Daquilo que é essencial, está a lembrar-nos da nossa reconciliação com Deus. Eu estou a fazer uma aplicação já até ao final. E estou a fazer isto constantemente. Lembrem-se de onde estavam sem Cristo, agora lembrem-se do que é que Cristo está a fazer por nós, fez por nós, continua a fazer por nós. Não é que Ele esteja a morrer todos os dias na cruz. Mas é Ele que nos vai lembrando daquilo que Ele já fez no passado.
e que para muitos se torna realidade e presente no momento em que discernem. Ok? Porque Ele é a nossa paz, o qual fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse um em si mesmo, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Agora reparem numa coisa, quando nós percebemos isto, quando nós começamos a entender que quando Cristo veio, Ele não só aboliu a inimizade entre nós e Deus, Ele também proporcionou para que aqueles que eram sempre inimigos, que eram gentios e judeus, não tivessem mais razões para serem dois, mas serem um só. Agora nós costumamos pensar isto de uma forma errada, que é, mas a igreja é gentios. Mas eu quero lembrar o seguinte, a igreja nasceu com judeus. E é isto que este livro está a lembrar isso. Vocês lembrem-se que antes de vocês já judeus eram igreja, corpo de Cristo. E vocês foram adicionados a esse corpo e estão a fazer um só. Não há aqui acessão de pessoas, diferença entre pessoas, estatutos diferentes. Está a lembrar-nos de que no primeiro dia, quando o Evangelho foi pregado, quando o Espírito Santo desceu, foram 3.000 agregados, mais ou menos, àquela igreja. Ou seja, à igreja de Cristo, não àquela, à igreja de Cristo. E esses todos eram judeus, das tribos. Okay? Que estavam a vir dispersos até às festas e estavam a ser conciliados. Mais tarde é que o Evangelho, e ainda por cima através de uma pessoa que andava a tentar matar não só, vamos dizer, os cristãos, ele não queria saber se eram irmãos, não, se eram judeus, se eram gentios, ele queria enterrá-los todos. Paulo, quando percebeu que Jesus veio evangelizar a paz, o que é que ele fez? Se ele antes dava a sua vida para perseguir e matar cristãos, ele agora dava a sua vida para proteger e fazer ainda mais cristãos. De perseguidor, tornou-se um perseguido porque entendeu este evangelismo da paz. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Deixe-me dizer o seguinte, aqui nós vemos aqui a Trindade em todo este bloco. Então, através de Jesus Cristo que nos trouxe a paz, nós fomos agregados ao Pai num só Espírito. Então isto não é apenas uma concordância entre Jesus Cristo e a sua Igreja. Isto é a concordância entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que enviaram Jesus Cristo a esta terra para que Ele pudesse pagar o preço da reconciliação, porque nós éramos inimigos de Deus. E agora aquilo que está aqui escrito é exatamente isso. Ele vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe e paz também aos que estavam perto. Quem é que estava perto? Os israelitas, o povo judeu, o povo hebreu. E depois diz o quê? Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Sabe o que é que isto quer dizer? Porque eles olhavam para trás e diziam, não, mas eles já estão muito à frente de nós. Eles tiveram pelo menos 400 anos a matar cordeiros e bezerros e a fazer uma série de sacrifícios. Eles estão muito à nossa frente. É eles aqui assim e nós aqui, porque nós estamos na corrida há muito pouco tempo. Sabe o que é que Deus está aqui a dizer pelo seu Espírito à Igreja? Ninguém ganha estatuto por causa daquilo que faz, mas por causa daquilo que Cristo fez por todos. Uma só vez, igual para todos. E nós temos esta mentalidade judaica. Mas eu já cá estou há muito mais tempo, tenho crédito a mais do que os outros. Até para bênçãos de Deus. Quando nós passamos por um problema, e eu já passei por esses problemas, dizer, Senhor, como é que é possível?
passarmos por isto, já fiz isto e aquilo. Vocês nunca leram os Salmos, quando o salmista está a dizer aquela parte, a dizer assim, como é que é possível? Eu olho para os meus inimigos, que são teus inimigos, debocham de ti, falam mal de ti, são super abençoados, ricos, tudo lhes corre bem. Eu, que ando aqui a tentar fazer a tua vontade em obediência, em esforço, tudo me corre mal. É doenças, é problemas, é inimizades por todo o lado. Como é que é possível? Porquê? Porque nós estamos a lidar com Deus por causa daquilo que nós fazemos. Nós olhamos para a nossa bênção por causa daquilo que nós conseguimos adquirir pelo nosso esforço. E Deus vai permanecendo intacto e a permitir que isso aconteça até que nós entremos no santuário e abramos os olhos e digamos, não, Senhor, afinal é tudo por ti, por causa de ti e para ti. E é isto que os Efésios precisavam de entender e não só a Igreja de Cristo precisava de ouvir. Ok. Não há aqui um crédito e escadas diferentes. É tudo por causa do que Cristo fez pela Igreja e convergiu todos os que estavam afastados num só e criou um só homem. Um novo homem, que é assim que diz, que é a Igreja. É um povo novo. Já não há diferença. Não há judeu, nem gentil, nem servo, nem livre. Isto está em Efésios capítulo 3, versículo 6. Isto é a continuidade da coisa. Nem homem, nem mulher, porque em Cristo são todos um só. Então vamos parar com esta coisa do débito e do crédito, abaixarmos, temos mais crédito diante de Deus por causa do que fazemos, porque o nosso saldo foi pago com o seu sangue e o crédito que nós temos é única e exclusivamente, continuamente, o valor do seu sangue. E ainda bem por isso. Se nós tínhamos que morrer todos os dias. E agora mudamos. Assim, que é aquilo que nós então somos chamados a fazer. Assim, tendo entendido todas estas coisas, quem vocês eram sem Cristo, e Ele é que vos aproximou e fez tudo isto para vocês, assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Isto até merecia aqui um ponto final. Pois nós continuaríamos na mesma. Mas quero que vocês entendam de uma vez por todas, Efésios e Igreja do Livramento. Não há diferença entre crentes. Não há diferença entre igrejas locais que observam Deus como seu Senhor e Salvador. Não há distância sequer, então. Todas as distâncias e diferenças somos nós que as causamos. Não é Deus. Porque aquilo que Deus quer fazer é convergir todos num só. Então, cada vez que nós entendamos diferenças, temos que fazer o que Paulo fez. Senhor, o que queres que eu faça? Como é que tu queres endireitar as coisas? Porque eu sei que o resultado não é para nós ficarmos cada um virado para um lado. Então mesmo que me custe, deixa-me ir lá e falar a verdade. Deixa-me que através da relação eu consiga reconciliar ou ser um agente de reconciliação contigo outra vez. Mas o que é que nós temos a tendência de fazer? Não és cá dos meus, então vais ver apenas uma parte minha, que é as costas. E não pode ser, porque alguns têm umas costas muito feias. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos. Parem com essa brincadeira. Lembrem-se daquilo que eu falei a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse é o meu propósito. Que eu expressei a Abraão. Que eu mostrei a Abraão, porque isso já estava antes da criação. Decidido. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Qual é o fundamento dos apóstolos e profetas? Qual é o fundamento do... É porque há uma igreja, e agora deixem-me dizer assim, há um povo
que se intitula Igreja, eu não estou a ser... eu não estou a desdizer aquilo que disse há pouco. Eu estou a falar que nós temos que discernir quem é o povo de Cristo e temos que estar abertos a que Deus nos use para unir aqueles que Ele quer unir. Ok? Mas há um povo que se diz como igreja, mas que o fundamento da igreja, a pedra angular, não é Cristo. É Pedro. Não sei se estão a fazer aí algum checklist já. Ok? Mas isto é como este copo e em português e diz assim no grego também. Este copo, certo? Esse copo. É assim que em português se fala, certo? Quem? Quem é que vocês dizem que eu sou? Disse Jesus para os discípulos. E uns diziam, olha, uns dizem que tu és... Não, não é os outros. É vocês. E Pedro discerniu. Tu és o Filho, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele virou-se assim para ele. Ok, tu és Petros, que é, tu és fragmentos de pedra. Ok? E sobre esta pedra, disse ele, não foi essa Petros. Não é sobre fragmentos de pedra. Ele disse, é sobre esta rocha que eu vou edificar a minha igreja. E depois deu a permissão a Pedro e uma missão a Pedro que ele pudesse iniciar esse caminho, iniciar essa missão. Mas a pedra e o fundamento dos apóstolos é somente um, é Jesus Cristo. E tudo o que os apóstolos ensinavam como fundamento era somente Cristo. Que é o que está aqui escrito. Reparem comigo. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo quem? Cristo Jesus. A pedra angular, no qual todo, não é parte do edifício, todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então o que é que nós hoje somos chamados a fazer em Cristo? Pregar o mesmo fundamento, porque Ele não mudou. Sabem uma coisa? Na primeira carta de Pedro, sabem o que é que ele diz? Jesus Cristo, esse é a pedra que vocês rejeitaram. Tiago, o que é que diz? Ele é a pedra. Romanos, o que é que diz? Ele, Cristo, é a pedra. Então nós temos que discernir muito bem que sobre que pedra, sobre que rocha, sobre que fundamento nós estamos a edificar e a ser edificados. Se é Cristo, então não há inimizade entre nós e Deus e não pode haver inimizade entre nós e o próximo. O que pode haver é uma manifestação e uma ação consciente de reconciliação. Até mesmo com aqueles povos que se dizem igreja e ainda estão um pouco confusos. Porque nós não podemos generalizar as coisas todas. Entendem isto? Lembrem-se quando vocês estavam sem Cristo. Então, na realidade, esta aplicação que nós podemos fazer isto na nossa vida é se nós ainda estamos longe de Cristo, hoje é dia de reconciliação entre si e Deus. Pode até pensar, não, mas eu não, tu não conheces a minha história. Não ouviu o que eu disse. Não interessa onde nós estávamos antes, porque nós estávamos sem Cristo. Então não interessa tanto o contexto, porque Ele foi ao nosso encontro, Ele aproximou-se pelo seu sangue. O seu sangue é mais valioso de qualquer pecado que eu possa ter cometido na minha vida. Graças a Deus. Porque nós não fomos comprados nem com prata nem com ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, que Ele é muito mais valioso do que todas as outras coisas. Então não há um pecado que você me possa dizer, mas eu tenho uma vida mesmo muito difícil. Eu estou mesmo muito distante de Deus. Aquilo que me afasta de Deus é intransponível. Não ouviu o que nós falamos. Cristo aboliu o fosso que nos separava de Deus. Então, se esse é o caso,
Se você se sente longe de Cristo, a reconciliação está disponível. Vocês que estavam longe foram aproximados. Agora, o caso pode dar-se numa outra aplicação. Mas eu já sou parte do corpo. Mas às vezes vivo de modo indigno. Não promovo a paz. Promovo a dissensão, que são na realidade expressões do meu outro eu, quando eu estava sem Cristo. Como é que eu posso fazer? A palavra é a mesma. Reconciliação. Mas eu, agora que já sabia das coisas, como é que isto é? O sangue de Jesus é sobre todas essas coisas. Tome essa consciência pelo Espírito do Senhor e muda a sua vida. Torna a sua vida digna da vocação de ser chamado para andar com Cristo, fundamentado em Cristo e a transpirar Cristo para os outros. Não sei se é a melhor palavra, transpirar Cristo, não é? Mas aspergir o sangue de Cristo para os outros. É assim que Pedro fala. Então promova a paz, promova a unidade e promova o amor de Cristo. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos ficar de pé. Eu peço ao grupo Lobo que possa subir.